1h agora, às 7 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E você já sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política de A a Z. Aqui no estúdio comigo, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nájila. Boa tarde para o nosso convidado hoje, o vereador Deolindo Moura, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o assunto que eu queria começar conversando com o senhor, questão de obras aqui em Teresina. Inclusive algumas obras inacabadas, obras que se arrastam ao longo, infelizmente, não só dos meses, mas dos anos também. O que acontece para que até o telespectador, ele diz, essa obra, meus filhos vão ter filhos, meus netos vão viver e não vão ver essa obra. O que acontece, vereador? Em geral, acontece um mau planejamento por parte da gestão, né? Mas eu não quero só colocar a culpa aqui no que diz respeito à gestão, porque isso seria muito óbvio, né? O fato é que, muitas vezes, existem entraves, como é o caso do meio ambiente, como é o caso de tantas outras questões, falta de recursos, tantas outras questões, né, em cada uma dessas obras. Nós colocamos um projeto de lei ali na Câmara Municipal, né, sobre a identificação dessas obras que têm mais de 65 dias parado e que possa ser dada uma explicação plausível. Inclusive para que não haja a falta de comunicação. A gente vê cada vez mais crescendo as ondas da fake news, né, não só em Teresina, no Piauí, como no mundo inteiro. E a gente observa que essa é uma questão, por exemplo, das obras que acaba gerando muita fake news. Às vezes o cara está vendo ali uma obra paralisada há 90 dias, há 1 ano, há 2 anos na sua comunidade e ele acaba criando alguma coisa, assim também como vocês da imprensa aqui, né, muitas vezes não tem essa informação necessária. Nós, como vereadores, também já passei por situações como essa, em visita à comunidade, de não saber o motivo por que uma determinada obra foi parada. Então, nesse sentido, esse projeto de lei foi passado pela Câmara, de nossa autoria, foi passado pela Câmara Municipal e agora a Prefeitura Municipal de Teresina sancionou. Acho, inclusive, um ato muito respeitoso com a cidade. Eu quero aqui parabenizar, mesmo como vereador independente ali, de oposição na Câmara Municipal, mas parabenizar a Prefeitura Municipal por ter sancionado esta lei, porque agora, tanto a imprensa como os vereadores, assim como a própria comunidade, vai saber o real motivo da paralisação de determinada obra. Eu vejo um ato inusitado, vereador, sem dúvida. Porque já se fala muito na história das obras inacabadas, de gestão para gestão, seja no município, no estado ou até no governo federal. Mas não precisava nem de uma lei, né? O brasileiro tem essa mania de ser sempre tocado pela lei, sempre tem uma lei, um projeto que faz para forçar. Como quem diz assim, ele tem medo, né? Porque tem sempre uma sanção que se lhe imputa nessa história da lei. Aí o senhor, de repente, inusitadamente, apresenta um projeto de lei que vira lei para o prefeito sancionar e virar contra ele próprio. Porque o prefeito agora vai ser mais vigilante nas suas coisas. Quer dizer, uma obra inacabada. Para o senhor, o que é uma obra inacabada? 60 dias? 30 dias? 3 anos? 4 anos, como acontece em muitas aí? Em geral, o que a população quer saber de fato dessa obra, 60 dias eu acho que já é uma obra já paralisada, pelo menos eu posso colocar assim, né? Exatamente, porque a gente, quando constrói uma casa, faz uma obra em casa, a gente sabe mais ou menos o prejuízo que é você paralisar uma determinada obra até em casa, né, por algum motivo. Então, mas eu acho que o mais importante para a população é ter o real motivo dessa paralisação. Um exemplo, muitas vezes nós temos aí, né, a documentação ambiental daquela obra, que acaba custando, acaba trazendo algum prejuízo ambiental. Se a população sabe disso, ela não cria diretamente um motivo, né, ela não questiona. Então, de alguma forma, essa lei ela é positiva para a gestão municipal. E se a gestão estadual e federal, que também acontece nesses casos, adotarem, eu acho que é importante também, porque
dar essa informação para a população é uma forma de proteger, inclusive, a gestão dessas fake news que muitas vezes são criadas involuntariamente devia ser uma obrigação do gestor, né? Exatamente. Agora, uma obrigação. Para o senhor propor essa lei, o senhor tem um levantamento de quantas obras estão precisando ter? Para ser sincero, eu gosto de ser sincero em temas como esse, eu não tenho um levantamento, mas nós sabemos que existem muitas obras em andamento, paralisadas ou paradas na cidade de Teresina. Seja obras como creches, UPAs, como o meu caso ali do satélite, que há muito tempo se arrasta, assim também como obras de estradas, de BRs, como é o caso da BR-316 e da BR-343 aqui, que diz respeito ao Estado, porque seria muito conveniente se a gente, por ser um vereador do Partido dos Trabalhadores, só estivesse falando de obras do município. Eu acho que nós passamos por um momento junto à população que é importante cada vez mais que a gente esteja destacando aquilo que diz respeito diretamente à vida das pessoas. Então, nesse sentido, nós não podemos destacar aqui só um ente governamental, mas sim todos os entes, porque quando a gente trata de interesse da população, eu acho que independe de onde esteja a obra. O importante é que ela seja concluída se for para o benefício. Além da questão do valor, quais outras informações devem conter, por exemplo, numa placa? Na verdade, esse projeto de lei, ele trata sobre um espaço, inclusive dentro do site, ele dá como alternativa um espaço no site da prefeitura, onde as pessoas podem identificar. Vou te citar como exemplo. Eu cheguei ali na Taboca, e lá nós temos uma creche que é uma obra em andamento. Uma determinada pessoa, né, dentro da população, um líder comunitário, me perguntou, por que essa obra está paralisada há tanto tempo? E eu coloquei ali para ele, não sei ainda, mas eu vou buscar saber o porquê. Uma pessoa da gestão me disse uma coisa e uma outra me disse outra. O que nós desejamos é que alguém que tenha a informação precisa, necessária, possa dar esse levantamento em algum espaço público que a população possa vir a acessar. Eu tenho sido ali muito na Câmara Municipal, visto como um vereador das novas tecnologias, né? Apresentando projetos como a questão da regulamentação do transporte por aplicativo, regulamentação dos food trucks, regulamentação das startups, né? Que são novas modalidades que vem surgindo ao longo do tempo e que nós achamos importante que Teresina esteja preparada para essas modalidades. No que diz respeito às obras paralisadas e a utilização de sites e meios virtuais é uma delas. Hoje as pessoas se comunicam através do WhatsApp como não se comunicavam nem numa comunicação direta. Então é importante que seja utilizado para o bem da população. Eu não sei em que outros setores podem existir essas obras inacabadas, mas eu quero lembrar e queria até pedir aí o seu apoio para que o prefeito dê prosseguimento na estrada das 7 ladeiras. Ele asfaltou, mas ainda está faltando dar uns 2 ou 3 quilômetros para concluir a estrada. Falando nessas suas atuações com relação ao aplicativo, como é que ficou essa história do Uber, do transporte por aplicativo? O senhor entrou na justiça. Já decidiram ou não? Foi convocado o presidente da Câmara e outros, a mim e outros envolvidos será convocado, até onde eu fiquei sabendo através da assessoria jurídica do nosso gabinete, para que a gente possa prestar mais esclarecimentos sobre o tema ali no mandado de segurança que impetramos ali na justiça. E já foi sancionada a lei, né? A lei foi sancionada, ela trata da forma com que saiu da Câmara Municipal um número, conforme o número de taxistas, o número de motoristas por aplicativo credenciado, com uma majoração conforme o número de um relatório que será, que foi solicitado pela Prefeitura junto às empresas, mas nós acreditamos, Arimatea, que pode-se chegar a um benefício maior junto à população. Por quê? Porque essas empresas, em geral, elas trabalham com uma dinâmica, oferta e demanda. Uma dinâmica que beneficia quem trabalha e beneficia também quem utiliza, como é o meu caso, como é o seu caso e de tantas outras pessoas que utilizam esse transporte por aplicativo. Vereador, o senhor esteve recentemente numa peregrinação de Teresina a Santa Cruz dos Milagres. Fui pagar uma promessa. Pois é, com relação ao presidente da Câmara, Jeová Alencar, disseram, não sei se jocosamente,
que ele foi pagar uma promessa pela dádiva alcançada. E essa dádiva teria sido a reeleição dele de presidente da Câmara, naquela ausência do Firmino. E ele até já assumiu o mandato. E qual foi a sua promessa? Olha, eu fiz um compromisso com o senhor em 2016, antes da minha... Lá de cima. Exatamente, com o senhor lá de cima. Em 2016, né, na minha eleição. Posso colocar isso aqui porque muitas pessoas sabem disso. E fiz esse compromisso de fazer uma peregrinação daqui até Santa Cruz dos Milagres. Passou 2017, 2018 e eu já estava meio, quando o vereador Jová, por devoção, né, ele não tem nenhuma promessa, ele é mesmo devoção. Para quem não conhece o vereador Jová, ele em geral faz aquelas peregrinações para Romaria, né, chamado Romaria, para outros municípios, como é o caso aqui da Igreja de São Francisco, né, no Ceará. Ele é devoto de São Francisco, né, para Juazeiro também, em Canindé, em Juazeiro, e dessa vez ele estava com essa comitiva que iria até Santa Cruz dos Milagres, a pé. E eu só me juntei a esse grupo, né, de devotos, né, da Santa Cruz, nessa minha peregrinação. Agora, a promessa não era do vereador Jová, era minha. Agora, veja bem, o senhor disse que agradeceu a Deus pela eleição. E o eleitor, como é que ficou? O senhor agradeceu também ao eleitor? Também. Como fala, inclusive, um grande mestre, quem define a eleição é Deus e povo, né? Deus quando permite, e foi isso que a gente foi agradecer na caminhada, foi a permissão dele. E o povo quando põe o voto na urna, quando apoia. Vereador, e é isso que a gente fez ali. Eu queria, Arimatea, inclusive, voltar aqui ainda na questão dos... Isso que a gente está fazendo durante o mandato. Ainda na questão dos aplicativos da votação, porque um dos questionamentos da Prefeitura era que essas operadoras, ou seja, essas empresas, não passavam informações solicitadas, como, por exemplo, a quantidade existente, na ativa realmente aqui na cidade. O senhor sabe se essas informações foram passadas e em que elas podem fazer realmente a diferença? Olha, até onde eu sei, né, até o momento, a Prefeitura ela está cadastrando essas informações, né, Mas o que é razoável? É primeiro dizer que dentro dessa lei coloca um limite, que coloca um limite do número de motoristas por aplicativo. Ela fala a partir do dia 29 de outubro, mas nós temos pessoas que continuam sendo cadastradas. Por quê? O desemprego é muito grande. Nós não podemos ver isso na ótica dessa briga fiscal entre prefeitura e empresas. Qualquer empresa chega aqui e se cadastra, um cadastro que vai ser feito. Nós temos que observar isso na ótica do trabalhador que utiliza esse transporte para dar a sustentação da sua família. Nós temos que observar isso com a sensibilidade de quem enxerga uma passagem muito cara na cidade de Teresina e do trabalhador, do estudante que utiliza o transporte público coletivo. A passagem aumentou mais ainda agora aí, ou seja, a população encontra como uma alternativa e a prefeitura tem que regulamentar de forma satisfatória. Isso é como uma ocupação de pessoas que não tinham onde morar, né? Isso é como um número de ambulantes que tinha no centro e que foi organizado ali o shopping da cidade. É uma regulamentação de um serviço que foi abraçado pela população e que a prefeitura deveria ter a tarefa de regulamentar, mas regulamentar a contento da população, a satisfação de ter as pessoas que utilizam e as pessoas que trabalham como cidadãos da nossa cidade. A ideia inicial do senhor era de realmente cancelar aquela sessão de votação? É porque nós tivemos alguns prejuízos junto àquela sessão. Por exemplo, não foi apreciada ali a emenda do vereador Dr. Lázaro, que reprimia, era uma emenda supressiva, e segundo o artigo, se eu não me engano, 188, né, do nosso regimento interno da Câmara Municipal, ele coloca que as emendas supressivas, elas têm prioridade sobre as outras emendas, ou seja, essa emenda como supressiva, ela deveria ter sido apreciada anterior às outras emendas. Então, usando como base essa questão, assim também como, lógico, a sensibilidade que nós temos que ter na gestão de temas como esse, junto à população, nós ajuizamos ali para que tivéssemos a anulação daquela sessão. Mas outros parâmetros podem ser usados, inclusive por empresas, por aplicativo, para que seja, agora que foi sancionada a lei, para que seja ajuizado, inclusive de forma popular. Qualquer pessoa pode fazer ali o ajuizamento de uma ação solicitando que seja cancelado na Câmara Municipal, mas que seja cancelado essa lei, tendo em vista de que ela é uma lei que, para além de prejudicar diretamente a população, ela é muito parecida, por exemplo, com a lei que foi aprovada, se não me engano, foi com fins. Foi aprovada uma lei
muito parecida, uma lei que buscava era expulsar os aplicativos da cidade de Confins, e que ela foi ajuizada de forma popular, se eu não me engano. Confins, ele quer se referir ao aeroporto de Não, Belo na verdade, Horizonte. a cidade, né, a cidade de Confins. Sim. Né, e foi ajuizado e lá se declinou a lei. Em outros lugares do país também existiu essa tentativa. Tentativa essa desleal com a população, com todo o respeito que eu tenho à gestão municipal, mas desleal com a população e que traz um prejuízo direto, né, tanto aos cofres públicos, tendo em vista que são empresas que devem tributar conforme a regulamentação, e foi isso que nós lutamos desde o início, mas também aos usuários. Passado esse período de recesso, o que deve ser prioridade na Câmara? Eu acho que nós temos vários temas. Cada vereador certamente tem a sua prioridade dentro do mandato. Para mim, em específico, eu vou trabalhar bastante durante esse período a questão do bullying, certamente. Estava até fazendo esse trabalho de elaboração de quais serão as nossas prioridades, assim também como da tarifa social. Da tarifa social de água e de energia. Explica essa história do bullying. Essa questão do bullying, hoje nós temos algumas campanhas que já prevalecem. Essa vai ser uma bandeira de luta do nosso mandato durante todo esse ano de 2019, porque nós entendemos que essa questão do bullying, ele traz diversos prejuízos para a população. Uma população, diga-se de passagem, não só teresinense, mas mundial, cada vez mais suscetível a questões como suicídio, como a depressão, que é a doença do século XXI, por vários estudiosos. E Teresina tem uma característica fundamental, tem uma característica muito forte nesse índice de suicídios, principalmente junto à juventude. É também uma bandeira por conta do campo em que, em geral, eu atuo. Você falou agora há pouco aqui, né, dos nossos eleitores, a gente já, do campo que eu atuo, que é principalmente, e o bullying porque trata também da questão da educação, né, está diretamente relacionado a escolas, a faculdades, essa coisa toda. Assim também como coloquei aqui a tarifa social. Pra você ter uma ideia, menos de 5% da população, se trata muito ainda, Arimateia, você que gosta de política, sobre a questão das parcerias público-privadas, por exemplo, tanto no que diz respeito à água e à energia daqui, mas não se levou em consideração campanhas educativas para o uso da tarifa social. Para você ter uma ideia, eu acho que, em média, 80% da população de Teresina tem o direito de utilizar a tarifa social. E já usando aqui o meio de comunicação como uma forma de viabilizar esse assunto perante a população, eu acho que menos de 5% da nossa população utiliza essa tarifa social de água e de energia, ou seja, a gente paga uma das energias mais caras do país, mesmo tendo aí as alternativas de energia solar e energia eólica cada vez mais crescentes no estado do Piauí, né? E nós pagamos uma das águas, mesmo tendo mais caras do país, mesmo tendo 2 rios aqui em nossa cidade. E menos de 5% da população utilizam essa tarifa social. Ou seja, nós temos no Brasil, talvez entre as capitais, o maior número de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que tem, né, o Bolsa Família, que está inserido em programas sociais, mas nós temos um dos menores números em utilização da tarifa social. Então nós vamos levar isso para os bairros e tornar isso uma bandeira de luta do nosso mandato ali na Câmara Municipal de Teresina. Ok, vereador. Se é benefício para a população, é válido, e a gente faz votos aqui que seja realmente votado e posto em prática. Agora a gente agradece a participação do senhor. O senhor fica à vontade para voltar quantas vezes quiser. Eu é que agradeço a vocês, a cidade de Teresina, que me prestigiou com um mandato. Espero estar correspondendo esse mandato, como bem colocou aqui o Arimateia. Nós somos, inclusive, muito bem pagos para fazer esse trabalho, né, para fazer esse trabalho e certamente também está fazendo essas bandeiras de luta ali na Câmara Municipal, que são prioridades, mas que não são únicas, né? E tem muitas outras, se envolver em muitas outras de outros colegas vereadores. Por final aqui, agradecer o espaço. Não é sempre que a gente tem um espaço como esse para falar bastante sobre um determinado assunto na TV. Em geral, a gente tem muito no rádio e nos portais. Falou. Aqui, se for para benefício da população, como eu falei, o senhor vai ser sempre bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Valeu, Arimateia. Tamo junto. Um abraço. Olha, agora eu vou continuar com a Arimateia aqui no estúdio, falando sobre política, porque já contando com a reeleição, o deputado estadual Temístocles Filho fala sobre a formação da diretoria da Assembleia Legislativa. Converso com todos os deputados durante muitos anos. Não é porque está agora em época de eleição que eu vou conversar só agora em época de eleição. Eu tive esse compromisso com o PR há mais de 30 dias.
uma reunião com os 3 parlamentares, onde o doutor Hélio será o vice-presidente da Assembleia Legislativa. E a primeira secretaria está destinada para o Partido dos Trabalhadores. E os outros cargos na mesa diretora, no máximo daqui a 3 dias está tudo formado. Sempre que o governador precisou do presidente da Assembleia, o deputado Temístocles, quem estava ao lado dele era o deputado Temístocles Filho. Bom, como muitos já sabem, né, e o próprio Temístocles Filho acabou de falar, Hélio Isaías como vice-presidente, né, mas eu acho que ele Isso já é a proposta, né? A proposta, mas claro que já contando com uma reeleição. E aí também dando cargos para o Partido dos Trabalhadores. Em termos, ele quando se fala cargos, ele está formando a chapa, né? Sim. A chapa que vai concorrer. Se pode ser chapa única, isso é uma novidade. Até porque eu soube que ontem à noite o senador Ciro Nogueira, que é contra a permanência do Temístocles, todo mundo já sabe, ele estava no restaurante aqui, no Cabana del Primo, com os 2 Flávios, Flávio Nogueira, deputado federal, e Flávio Nogueira, deputado estadual. E a informação que eu tinha é que o Flávio estaria na chapa do Temístocles. Ok. Se vai mudar ou se disse não, eu ainda não tomei conhecimento. Bom, 1º de fevereiro está chegando e a gente até lá muito fica nessa bom. expectativa. Arimateia, acredito que há menos de 2 meses, a maternidade Dona Evangelina Rosa sofreu uma interdição ética pelo Conselho Regional de Medicina, como todos nós já sabemos e divulgamos também. Agora, existem outros órgãos no Estado que parece que a situação não é muito diferente. Eu até toquei nesse assunto com relação à maternidade ao longo dos dias seguintes e dizendo que ao invés de ser só essa interdição ética, deveria ter sido interdição de tudo, tirar diretor, tirar os maus gestores que, de uma certa forma, contribuíram para aquela situação e que se transformou a maternidade. Mas olha, Nájila, viralizou um vídeo onde uma mulher filma tudo, dos espaços de entrada, os corredores e as salas, eu diria salas fedidas, fedorentas, emporcalhadas, enfim, imundas, do Instituto de Identificação Subordinado, ou melhor, da Secretaria de Segurança do Piauí. Quem vê tem asco, tem nojo e até raiva por saber que o dinheiro público serve para comprar de tudo, fazenda, apartamentos, mandatos, mas falta para aparelhar um órgão tão importante como o Instituto de Identificação. A situação que vive o Instituto, e não é de agora, vem de governo a governo, só de Wellington Dias são 3 mandatos, exibe a pouca vergonha, mostra a ineficiência, a falta de compromisso do gestor para com o contribuinte. Do jeito que as coisas estão postas, são prejudicados quem vai atrás do seu documento e são prejudicados também os funcionários que se obrigam a trabalhar num ambiente imundo, úmido e nojento. Eu queria até que esse vídeo fosse colocado para você ver assim como é nojenta a situação do Instituto de Identificação. Aqui é assim, ó, depois que você enfrenta uma fila enorme aqui a céu aberto, pegando sol, chuva, depois que você passa horas na fila, vai até lá, né? Aí você entra aqui nesse lugar, gente, eu vou entrar aqui na sala, ó, 2ª via. Olha isso. Ó. Mais um arquivo, ó. Olha isso. Aí aqui a gente entra nesse corredor. É um lixo, gente, é um lixo isso aqui. Como é que pode? Olha isso, ó. Esse aqui é o Instituto de Identificação aqui de Terezinha, no centro da cidade, na Praça Saraiva. A gente chega aqui, tem medo do teto cair. Aqui fica lotado. Agora que está um pouco mais vazio, depois de 6 horas da manhã. Olha, outro arquivo. Olha. Então essa é a situação que a gente enfrenta para tirar uma 2ª via aqui da carteira de identidade aqui em Terezinha. Um lixo. Não é só esperar, gente. É o local. Não tem estrutura nenhuma. Olha isso. E o mau cheiro, o odor horrível. É isso que a gente enfrenta aqui.
Complicado, porque, como ela disse, esperar durante horas, talvez em um ambiente que seja, digamos, agradável, já não é bom, porque ninguém tem tanto tempo. Imagina num local como esse. Quantos funcionários não adoecem numa situação dessa, nesse ambiente nojento, como eu disse? Eu quero até dizer, não sei quem é a moça que filmou, me mandaram o vídeo e eu achei que isso é é a constatação de como se trata o contribuinte em Teresina, no Piauí. Infelizmente. Por hoje é só, Arimateia. Até amanhã. Até amanhã. Agora um rápido intervalo e você vai ver a seguir a preparação e a expectativa do Piauí Esporte Clube para o confronto contra o Flamengo nesta quarta-feira pelo estadual.